Hoje, segunda-feira é dia de Oriente-se e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o SolarTech, tá? Essa linha que já vem há algum tempo aí, a Oriente lançando o modelo solar e agora realmente trabalha em cima de uma linha solar, né? E eu vou dizer algumas vantagens que você tem aí para você ter um relógio solar. E é lógico que muitas pessoas vão dizer para mim assim, mas Carlos, é porque o relógio, quando você for trocar a bateria dos relógios vai ficar muito caro e tudo mais. Vamos quebrar todos como é que fala? Essas dúvidas que vocês têm aqui a respeito do SolarTech. E eu gostaria que vocês perguntassem aí também o que vocês acham do SolarTech, se vocês gostariam, se você compraria, não compraria, o porquê não compraria, né? O porquê compraria o relógio aí, diz aí pra gente, porque é muito legal, porque a Oriente vem trazendo agora modelos clássicos, né? Nessa linha SolarTech também, que é muito legal. Tá? Mais uma vez peço desculpas pelo início conturbado aí, a transmissão aí por conta da nossa internet aqui, que deu uma pequena queda aqui e acabou travando um pouquinho, mas agora a gente volta com força total aí para vocês, valeu? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de SolarTech, tá? A gente fala de SolarTech, a gente fala de relógio solar, né? Então, solar tem uma vantagem muito grande, tá? Que é a longevidade da bateria. Quando você pega um relógio, aí a primeira coisa que as pessoas perguntam, né, quando pegam um solar, falam assim, mas quanto tempo eu vou conseguir usar o relógio? Bom, vai depender muito do seu cuidado, mas de 8, 10 anos, se você usar ele mais, como é que fala? Intensivamente, né? Se você cuidar dele um pouquinho mais, talvez até 12, 14 anos aí, até 15 anos se for o caso. Algumas pessoas dizem que até 20 anos pode chegar, mas eu não chego a tanto assim não, mas eu acredito que vai ficar numa média de 10 anos aí sem problema algum, tá certo? Mas aí as pessoas começam a fazer uma conta meia louca, sabe? Essa conta meia louca que eles fazem, eles pegam o relógio mais barato que tem da Oriente e colocam uma conta e falam assim, mas aí se comprar esse relógio mais barato, coloca o valor da pilha, dá o valor do relógio solar, então não mudou nada. Não, mas espera aí, pessoal, não é bem por esse lado que a gente segue, né? A gente tem que seguir, porque sabendo que nós temos ali um produto de altíssima qualidade, que é o relógio solar, certo? Em primeiro lugar, certo? Então, como você tem um relógio solar, você tem uma baixa necessidade de manutenção. Tá? Então, como assim não tem que fazer manutenção? A maioria, tá? Mais de 50% das pessoas que compram relógio quartzo, compram relógio a pilha, ainda nós estamos com problema, tá? Se começar a travar, por favor, me avisem. Tá? Com a grande maioria das pessoas que compram relógio a pilha, tá? A grande dificuldade que eles têm, na verdade, é quando eles precisam substituir a bateria, substituir a pilha do relógio. Né? Na hora que a grande maioria não cuida do relógio, então o relógio está totalmente sujo, né? Muitas vezes completamente desgastado, e na hora que o relojoeiro, o trocador de pilha, vai trocar o relógio, ele não limpa o relógio antes de fazê-lo, né? Alguns até chegam a fazer, como é que fala? A não lubrificar a borracha quando fecha um relógio, né? Então aí você tem uma mistura muito explosiva, né? Sujeira entrando no relógio, vedação mal feita, né? Porque a borracha funciona da seguinte maneira: a hora que quando você fecha o relógio, ela gruda na caixa e gruda na tampa também. Então na hora que você abre, né? Na hora que você abre o relógio, a borracha desgruda da tampa. Né? Desgrudando da tampa, o que vai acontecer quando desgruda da tampa? Ele passa a não ter mais aquela conexão com a tampa, então abre-se um espaço, se ainda mais se colocar sujeira ali no meio, vai entrar umidade. Tá? Isso aí é básico. Então, como não existe essa necessidade de fazer essa manutenção, de trocar a bateria, de abrir o relógio em qualquer lugar, ou até mesmo com pessoas inexperientes, né? A longevidade do relógio já aumenta, certo? Outro ponto bem legal do SolarTech, tá, é o preço. O preço está bem acessível. Nós temos relógio ali a partir de R$460, R$458 para ser mais exato. Ótimos relógios com uma grande, como é que fala, com uma boa vedação, com um lume muito bom. E aí você vai pagar menos de R$500 num relógio solar, tá? Num relógio solar. Só o fato de você não ter que pegar o relógio e
tá com ele parado porque acabou a bateria, já é uma ótima pedida. Porém, além disso, um preço acessível. R$ 450, nós temos relógios de R$ 1.000, relógios de R$ 1.500, R$ 2.000, tudo na classe solar, tá? E lembrando que há uns 8, 10 anos atrás, a gente falava em relógio solar, nós já estávamos falando de relógio que custaria R$ 1.000, R$ 1.500 no mínimo, tá? Então, o valor do calibre solar caiu muito. Então, com isso, a Oriente consegue trazer hoje, tá? Ótimos relógios com calibres muito bons, né, solar, e com um valor acessível. Isso que é muito legal. E a grande vantagem de ter esse valor acessível é o caso deles conseguirem uma diversidade de modelos, né, e tamanhos também, né? A grande verdade é que algumas pessoas até que me questionaram, a Oriente deveria lançar relógio solar um pouco menor, né? Porque eles só lançam acima de 40 milímetros, né? Nós criamos de 36, 38, mas a grande verdade é que a grande maioria das pessoas ainda aqui no Brasil preferem os relógios medianos. E quando você lança uma linha nova de relógios, você tem que ir pela média das pessoas. A média das pessoas gosta de relógios medianos, então por isso mesmo o experimento inicial tem que ser nos medianos. Não tem como você fazer de outra forma. Não adiantaria a Oriente fazer um lançamento dessa proporção com relógios grandes, que a procura é muito pequena, ou então com relógios muito pequenos, que a procura também é muito pequena. O ideal é que eles acertaram em cheio, colocando bem no nicho, entre 40 a 45 milímetros, são ótimos relógios com toda a certeza. Daqui um pouco eu mostro para vocês um pouco mais desses modelos que eu tenho à disposição. Tá? E aí entra um pouquinho da questão verde, da questão de sustentabilidade do planeta, que muitas pessoas falam sobre sustentabilidade, e nesse ponto, tá? Tanto a Citizen como a Seiko já vem pensando nesse sistema de sustentabilidade para o planeta desde a década de 80. Então, as empresas japonesas são precursoras dessa onda verde, né, que toma o mundo nesse momento. A Oriente e a Seiko já estão pensando nisso desde a década de 80, quando a Citizen lança o solar, a Seiko lança o Kinetic, logo em seguida também lança o solar também, justamente pensando na diminuição, né, da utilização de pilhas descartáveis. Por que a utilização de pilhas descartáveis? Imagina, se você for usar um relógio por 10 anos, você vai gastar em torno de 6 a 8 pilhas, 6 a 8 baterias, tá? Então vamos lá, colocando 8 baterias em 10 anos, são 10 baterias para jogar fora. Quando você pega um solar, você vai ter uma bateria só. Então a sustentabilidade nesse caso aí é fenomenal por conta do SolarTech. Certo? Então, nós temos ali longevidade do relógio, nós temos ali, então, a baixa necessidade de manutenção, nós temos também o preço acessível, nós também temos uma diversidade de modelos e tamanhos, e também a questão verde, a questão de sustentabilidade. Então, quando se fala em sustentabilidade, talvez a Oriente, a Seiko e a Citizen estejam muito além, muito à frente do seu tempo. Né? Muito à frente do seu tempo, porque mesmo antes das pessoas falarem em sustentabilidade, de manutenção do planeta, de tudo isso, a Oriente e a Seiko já pensava nisso. Inclusive a Seiko foi uma das precursoras a utilizar o relógio quartzo, e uma das coisas que eles pensaram foi justamente a longevidade da bateria. E é por isso que o ponteiro do quartzo ele pula de segundo em segundo, ele não é contínuo. Por que ele não é contínuo? Porque se ele fosse contínuo, ele gastava muita bateria. Então eles criaram um sistema de contagem para que então pudesse ter uma economia de bateria. Olha só como é que eles já pensavam isso na década de 60. Então, questão de sustentabilidade, as empresas de relógio são, né, precursoras de todo esse movimento, né, dessa onda verde que acontece pelo planeta, até mesmo antes deles começarem a pensar em sustentabilidade ou coisa parecida, as empresas de relógio já estavam pensando sobre isso. Então é muito legal agora, com um preço mais acessível, a Oriente sendo uma das primeiras dentro do Brasil a lançar uma linha enorme de relógios solar, tá certo? É uma onda completamente nova, e se continuar no mesmo tom que a Oriente tem forçado, né,
a questão do SolarTech, é capaz que em breve nós tenhamos uma substituição dos calibres quartzo comum para os calibres solar. Por quê? Porque vai ser muito mais vantajoso você manter um solar do que você manter um modelo quartzo comum. Tá certo? Teria menos problemas, teria muita coisa aí que vai dar muito melhor para as pessoas, para o cliente final, para vocês que estão aí do outro lado comprando o relógio. É muito mais vantagem vocês comprarem um SolarTech do que comprar um quartzo comum, tá certo? E aí vamos entrar agora nas grandes dúvidas que as pessoas têm. Primeira coisa, a pessoa pergunta para mim: quanto tempo eu preciso ter para trocar a bateria do relógio? Tá? A bateria do relógio, o capacitor do relógio, tá? Varia. Mas pelos experimentos que a Seiko fez já com esses calibres, a gente percebe que de 10 a 15 anos vai. Tranquilo. Se você cuidar do relógio, de 10 a 15 anos você não precisa trocar a bateria dele. Salvo se você cometer algum acidente de percurso. Tá? O que é um acidente de percurso? Você vai, derruba o relógio, quebra um vidro ou entorta a coroa, acaba entrando umidade no relógio. Isso vai estragar o relógio, certo? Você está com um relógio, de repente você acaba entrando numa piscina com um relógio de 50 metros, você entra numa piscina e a pressão da água dentro da piscina seja muito grande, acaba entrando água no relógio, certo? Então, isso aí acaba estragando o relógio com mais rapidez. Tá? Você esqueceu o seu SolarTech dentro de um carro, por exemplo, no painel do carro. Só para vocês terem uma ideia, o relógio ele foi feito para trabalhar na casa entre 15 a 40, 45 graus no máximo. Tá? Se você deixar o seu relógio em cima do painel do carro, por exemplo, ali a temperatura pode chegar a 80 a 100 graus. Isso mesmo, de 80 a 100 graus, dependendo da hora e do local que você deixar o carro. Tá? Então ele vai ter quase o dobro, quase o triplo da temperatura que ele pode suportar. Então o que isso vai gerar? Uma bateria em um ambiente quente, o que isso gera? Ele vai começar a expandir. Isso vai acabar podendo estar estragando o relógio por completo, às vezes até explodindo a bateria. Tá certo? Então é bem provável que você não pode deixar o relógio no local muito quente. Tá certo? Isso pode estragar o relógio por completo. Tá certo? Outro detalhe também que as pessoas fazem muito, que podem ocasionar danos, tá? Para o relógio: tomar banho com o relógio. Ah, mas o relógio não é prova d'água, não é resistente à água, por que eu não posso tomar banho com o relógio? Né? É uma das coisas que as pessoas mais perguntam: mas posso tomar banho com o relógio? Posso tomar banho com o relógio? Pessoal, relógio não foi feito para tomar banho. Banho e relógio não combina. Tá? Por que banho e relógio não combina? Isso vale não só para o SolarTech, mas para qualquer outro tipo de relógio. Até mesmo para um relógio de mergulho. Não foi feito para tomar banho. E por que é que não foi feito para tomar banho? Primeiramente, o que acontece com uma borracha quando ele é exposto a uma água quente? Ela vai expandir, ela vai ficar mole. Né? Isso aí acaba, depois, na hora que ela enrijece, ela vai acontecer o que com ela? Ela vai começar a enrijecer mais rápido. Isso vai acontecer o que? Vai endurecer a borracha, vai acabar quebrando e começar a entrar água. Certo? O fato de você usar, se você fosse um passarinho que tomasse banho com água fria e sem usar shampoo e nem sabonete, talvez até poderia funcionar, mas você geralmente vai tomar banho, vai usar um sabonete, você vai usar um shampoo, você vai usar alguns produtos ali que você não pode colocar em contato com o relógio. Por que não? Porque as borrachas são sensíveis a esse tipo de produto, porque eles são desengordurantes e a borracha tem que estar, como é que fala? Ela tem que estar engraxada, né? Para poder vedar o relógio. E você tira essa gordura da borracha, o que vai acontecer? Ela vai ressecar, vai quebrar a borracha e vai entrar água. Então, banho e relógio não funciona, né? Outro detalhe também, piscina. Também não é muito legal. Inclusive, se vocês olharem o manual do relógio, ele insiste que quando você for para o mar ou for para a piscina, depois de ter saído, né, mesmo com relógio de mergulho, que você lave com água corrente, água doce corrente, para que então tire o excesso de sal, o excesso de cloro do relógio. Então isso aí é bem interessante para você que está começando sua coleção relógio piscina.
mar, beleza, sem problema algum. Só que na hora que você sai, lave o relógio. Se você tem medo de lavar o relógio, leve um relojoeiro para que o faça sem problema algum, certo? Então esses cuidados são básicos. E agora o principal cuidado que nenhum relógio solar vai suportar se você fizer dessa maneira, tá? Guardar o relógio na caixa. Se você pegar o reloginho e guardar dentro da sua caixinha e pôr lá no guarda-roupa, meu amigo, ele está fadado a parar. Tá? Por que está fadado a parar? Porque acontece o seguinte, o relógio tem uma autonomia de bateria para alguns meses, né? Esses SolarTech, eles variam de 3 a 6 meses, dependendo do calibre que é colocado dentro do relógio, certo? Existem calibres, por exemplo, o calibre do Seiko Astron, ele aguenta 4 anos. 4 anos sem precisar recarregar. Você deixou ele 100% recarregado, ele aguenta 4 anos. Se não me falha a memória, o Seiko Arni também é para 4 anos. Não sei se é 3 ou 4 anos também que ele aguenta sem precisar recarregar. Certo? Uma vez que esteja 100%. E por que é que esses modelos aguentam, né? Os 3, 4 anos e o SolarTech não aguenta? Porque esses modelos mais aprimorados, que é o caso do Seiko Astron, dos modelos do Seiko Arni, por exemplo, eles têm um detalhe ali dentro do relógio, que é uma complicação que eles chamam de complicação de hibernação. Tá? Hibernação é que o relógio para por completo, né? E na hora que você expõe ele à luz, ele volta então para a posição correta, porque dentro dele, o computadorzinho dele continua marcando a hora, porém como ele não movimenta ponteiro, ele não movimenta, o digital fica apagado, então basicamente ele apaga o relógio inteiro para poder sobrecarga somente para o computador interno dele. A hora que terminou, a hora que ele verifica que chegou luz no mostrador dele, aí ele acende e volta então tudo para a posição normal. Essa que é a função da complicação de hibernação, tá certo? Então o SolarTech hoje, em termos de relógio quartzo, é o que há de mais avançado na base da pirâmide. Tá? Então o SolarTech hoje é o que tem mais acessibilidade, é um dos relógios mais acessíveis e muito, muito, muito bonitos. Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais desses modelos que eu separei ali para vocês, tá? Vamos lá. E por favor, eu quero que vocês deixem ali seus comentários ali, porque depois nós vamos responder vocês um a um para poder então conversar com vocês, tá ok? Então vamos lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, o SolarTech ele veio justamente para as pessoas que ficam fora, que vão trabalhar, gostam de exercitar, gostam de andar na rua, gostam da praça, gostam de andar no parque e tudo mais. Por que ele foi feito dessa maneira? Porque eles foram feitos com um design mais esportivos. Percebam que quase todos eles têm um design mais esportivo, que é justamente o detalhe, tá? Que é para uma pessoa que vai ficar mais ao ar livre. Por quê? Porque ele precisa da luz para carregar. Tá certo? Então, e é por esse detalhe que todos os modelos da linha SolarTech, a primeiro momento, vem com um design mais esportivo, tá certo? Primeiros Field, tá? R$478, aqui olha, ótimos modelos Field, com bom lumen também, tá certo? Com bom lumen também. Aí você pega, por exemplo, modelos iguais a esse aqui, olha, também, tá? Estilo Field, com cronógrafo e tudo mais, também, tá? Um estilo um pouco mais esportivo. E esse aqui, por exemplo, quando a gente pega um relógio cronógrafo, como esses modelos aqui, nós temos uma complicação bem legal, que é o indicador de reserva de carga. Tá? O que é o indicador de reserva de carga? Aqui nessa posição aqui de baixo, aqui nós temos então um indicador aqui que mostra quanto de bateria tem no relógio. Apertando esse botão, segurando por alguns segundos, ele vai movimentar lá e marca quanto tempo de bateria ele tem. Aqui está dando meia carga. Tá? A gente pega esse outro aqui, vamos apertar também, vamos ver como é que vai dar. Novamente, meia carga também, tá certo? Então, quando você pega um relógio SolarTech com essa complicação, acaba ficando até mais legal, tá certo? Agora, a Oriente não se conteve só com isso, ela lançou modelos um pouquinho mais sofisticados. Olha só esse modelo com resistência para 100 metros. Fantástico esse modelo, tá? O lumen dele é bem legal.
O lumen desse relógio é bem legal. Se vocês quiserem, chama a gente aqui no zap que está aqui embaixo aqui, que eu mando a foto desse relógio. O lumen dele é muito bom. Esse aqui é muito bonito, além de ser muito bonito, tá? A pulseira dele é uma pulseira de aço dobrado, justamente para reduzir o custo do relógio, né? Por quê? Porque a gente está falando de um relógio aqui de baixo custo, tá bom? Eles querem emplacar o modelo SolarTech, mas não adianta eles lançarem só relógios de 2, 3 mil reais. Então eles precisam lançar relógios mais acessíveis, como esses modelos aqui de 458 reais. Senão, como é que eles vão emplacar uma nova mania se eles não conseguem trazer um preço acessível, certo? Além desse modelo de 100 metros, nós temos esses dois modelos aqui de 200 metros. Isso mesmo. Lembrando a vocês, eles não entram na qualidade diver, tá? O que é qualidade diver? E aí entra uma briga muito grande, tá? A resistência do relógio não tem nada a ver com ser diver ou não ser diver. Tá certo? A resistência do relógio permite que você nade? Sim, permite que você nade tranquilamente. Só que tem um problema, tá? Para ele ser diver é um relógio profissional. Para ele ser um relógio profissional, ele precisa atender alguns critérios básicos profissionais. E para atender esses critérios básicos, uma das cláusulas é que ele tenha o ISO 6425, e para ter o 6425 ele precisa pagar para ter o 6425. E muitos de vocês que estão aí do outro lado não aceitariam pagar mais caro para ter o 6425 no teu relógio. Então é por isso mesmo que eles lançam relógios iguais a esse aqui, sem o 6425, e justamente para que você tenha um relógio resistente, tá? Porém não homologado pelo ISO 6425, tá certo? Até mesmo esse modelo de 300 metros, ele não é homologado. Ele não é homologado, apesar de ele ter uma resistência para 300 metros, apesar dele ter uma válvula de hélio, tá certo? Apesar dele ter os botões travantes, tá? Apesar dele ser solar e apesar dele ter indicador de reserva de carga. Então esse modelo, apesar de ter todas essas características, ele não entra como um relógio diver, tá? Preste bem atenção, olha só que legal. Esse é um de 300, esse é um de 200, tá? E esse aqui é um de 100. 100, 200, 300, então 3 SolarTechs aqui para você, certo? E esse ano, agora nesse começo de ano agora, a Oriente trouxe mais 2 modelos. Então o primeiro modelo, um SolarTech Anadigi, análogo digital, né? O design da caixa acho que gostei demais, tá? O que é assim, a pulseira é muito confortável, o design é muito legal, tá? O que eu queria nesse relógio é uma pulseira de bracelete também. Porque o bracelete ia ficar muito legal, ia ficar muito bonito com o bracelete aqui, tá? Mas quem sabe mais pra frente não venha, tá? Mas com a pulseira de silicone, eu coloquei no pulso, é top, show de bola, um relógio muito gostoso de usar. E percebam que ele não tem coroa. O que é uma coroa? Uma coroa para poder acertar as horas do analógico. Ele só tem os botões, só tem 3 botões. Você acertou o digital, automaticamente o analógico acerta sozinho, tá? Esse também tem um sistema bem legal que é o seguinte: quando a bateria começa a ficar fraca, o ponteiro para, só funciona o digital, tá certo? E aí quando tá zerando tudo, ele ainda, né? Ele apaga, para ele apagar tudo por completo, ele vai primeiro parar o analógico e depois vai parar o digital, tá certo? Lembrando que todos esses modelos, tá, SolarTech, quando tem um ponteiro de segundo, tá, quando ele começa a ficar fraca a bateria, ele começa a pular de 2 em 2, tá? Ele vai pulando de 2 em 2 segundos para avisar você que a bateria está fraca. E para finalizar, esse super modelo aqui, olha, esse modelo clássico, esse é um modelo clássico da década de 70, tá? Quem nunca falou do Monaco Heuer, né? O Monaco Heuer é um dos ícones da relojoaria suíça, tá? O Heuer é um dos ícones, tá? E o que tinha o Monaco para ser tão diferente? Ele era quadrado. Onde todo mundo fazia de redondo, ele fez quadrado. E posso ser sincero, a primeiro momento esse relógio não pegou. Todo mundo não gostou do relógio, tá? Esse Heuer Monaco só emplacou depois que Steve McQueen usou ele no filme Le Mans, né? Então por isso mesmo muitos chamam ele de Monaco ou então chamam ele de Steve McQueen, tá certo?
Um detalhe bem legal que esse design de mostrador com vidro redondo e tudo mais, copia um pouquinho do Seiko Bullhead, tá? O Bullhead é aquele que tem o botão em cima, aqui em cima, né? Certo? Então ele é um mostrador, acho que era um mostrador meio marrom, com detalhes meio esbranquiçados aqui nos marcadores, e ele lembra muito esse desenho também da década de 70, com calibre 6138, tá certo? Esse modelo SolarTech aqui, tá, ele veio muito acessível, eu mesmo assustei com o preço que ele veio, tá? R$ 898, está muito em conta esse modelo aqui, para vocês quererem adquirir na Taniguchi Relógios. Gostaram? Tem mais alguma dúvida sobre relógio solar? Eu acredito que sanei todas as dúvidas. Se você tem mais alguma dúvida, por favor, comenta, curta, comenta, compartilha, deixa a sua pergunta que a gente atende você rapidinho. Valeu?